Irmãos, vamos abrir a palavra no na epístola de Filemão. Irmãos, então, dentro daquele propósito que o Senhor nos tem levado, nós fomos realmente profundamente tocados pela primeira epístola de Timóteo, e dali nós pudemos, da parte do Espírito, perceber alguns elementos essenciais da preocupação do Espírito do Senhor em pastorear os nossos corações. Então, nós, nos nossos estudos, destacamos pelo menos 4 elementos que são, assim, fundamentais nesse assunto, como se deve proceder na casa de Deus. Então, apenas relembrando os irmãos, porque em algumas reuniões eu já tenho mencionado, o primeiro elemento importante é o cuidado com a palavra, amar a verdade, amar a palavra do Senhor, não irmos após aqueles que estão imbuídos de trazer um ensino distorcido da palavra. Como é que nós vamos poder estar, assim, digamos, preparados para o dia que nós nos depararmos com alguém que está trazendo um ensino enganoso, né? Há ali uma malícia do inimigo para nos desviar, trouxer esse ensino fraudulento, amando a palavra e tendo contato com ela todos os dias. O Senhor, pelo Espírito de Deus, usando Timóteo, ele fala assim, que nós devemos saber manusear a palavra adequadamente. E esse manuseio que é dito, é um manuseio de alguém que empunha uma espada. É como se a gente estivesse em uma esgrima. Manusear a palavra é como se manuseasse uma espada, no sentido ali daquele texto. Isso fala muito para nós, porque espada é uma arma de batalha, é uma arma de guerra. Já pensou você indo para a guerra? Hoje nós não temos mais a realidade das espadas, né? Mas vamos colocar outra realidade então para ficar bem próximo da nossa. Já pensou você indo para uma guerra sem saber disparar o seu fuzil? Onde é que encaixa a munição? Onde é que aperta para atirar? Você não sabe de nada disso e você vai botado lá na linha, né? No fronte de batalha. Qual vai ser a utilidade daquele fuzil? Você poderia me dizer? Eu acho que não vai ser nenhuma. Aquele fuzil não vai te ajudar em nada. Você não sabe nem como é que dispara ele. A mesma coisa, irmãos, é a palavra de Deus nas nossas mãos, quando nós não temos nenhuma intimidade com ela. Para que serve? Nós seremos presas fáceis na mão do inimigo. Que o inimigo vai vir, vai distorcer, nós vamos achar que aquilo é verdade e vamos pautar as nossas vidas por aquela mentira, achando que é verdade. O que nós temos aí hoje na cristandade atual de distorções da palavra? Teologias da prosperidade, do bem-estar, é o que se mais fala por aí hoje. São distorções da palavra de Deus, e que milhares de pessoas, por causa da cobiça dos seus corações, têm trilhado esse caminho, achando que estão fazendo a vontade de Deus, que aquela é a vontade de Deus, mas estão colhendo realmente verdadeiro prejuízo espiritual, né? Então, por isso esse primeiro elemento é tão importante quando nós falamos como se deve proceder na casa de Deus. Amar, cuidar, ter zelo pela verdade, pela palavra. O segundo é o arranjo do Senhor, irmãos. Na casa de Deus, Deus tem a sua ordem e Ele não vai trair os seus princípios. Se Ele estabeleceu que a ordem é aquela ordem ou esta ordem, não adianta nós acharmos que Deus vai voltar atrás, que Ele vai fazer uma adaptação àquilo que Ele estabeleceu para ficar conveniente para nós. Ele não vai. Então, dentro desse contexto, a ordem de Deus para o homem, a ordem de Deus para a mulher, o devido lugar de cada um deles, também é um tema abordado pelas cartas pastorais. Terceiro elemento, muito importante também, fala sobre o governo e o serviço na casa de Deus. Irmãos, nós somos chamados à filiação. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus em Cristo Jesus.
se com Ele nós perseveramos, se com Ele nós sofremos, certamente com Ele também nós participaremos do seu reino que há por vir. Então, essa linha mestra percorre toda a palavra de Deus, que Deus nos adotou em Cristo Jesus, que nós fomos chamados à filiação desde antes da fundação do mundo. Quando Deus fala, não é bom que o homem fique só, lá em Gênesis é registrado. Deus diz, não é bom que o homem fique só, porque Adão até então não tinha Eva, só era Adão, ele era o único na criação. Aí Deus traz essa palavra. Mas quando ele fala isso, irmãos, na verdade ele está expressando algo do seu próprio coração, porque Deus também, em sua deidade, em sua natureza, ele é único. O mais é criação. Deus aqui que eu estou falando é o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. Eles são únicos. Então, ele olha para toda a criação, ele não achava ninguém que fosse como ele é em vida e natureza. Os anjos são gloriosos, são maravilhosos, mas não são como Deus é em vida e natureza, não participam da vida e da natureza de Deus. Então os irmãos percebem isso? Quando Deus diz, não é bom que o homem fique só, ele estava expressando algo que ele também estava vivenciando. Então ele faz para o homem uma auxiliadora que lhe é idônea, que ela é edificada a partir da costela daquele homem. E assim, irmãos, Deus também trouxe um sinal de que ele estava edificando uma auxiliadora que fosse idônea para ele também. Um corpo espiritual coletivo chamado igreja, que participa da vida e da natureza de Deus. Então Deus olha para a sua igreja e diz que ali há uma auxiliadora que corresponde a ele. Então Deus não está mais só em todo o universo. Ele tem a sua noiva, ele tem a sua esposa, que reflete a sua própria natureza, reflete quem ele é. E a partir dessa união, o que você tem? Filhos para Deus. Filhos. Que privilégio maravilhoso é nós sermos chamados filhos de Deus. Os anjos, por mais que anelassem isto, isso não foi dado a eles, esse privilégio. Em Apocalipse, um anjo fala a João assim, eu sou conservo teu. Mas um anjo jamais pode dizer, eu sou filho de Deus. Por mais poderoso que ele seja, né? Ele não pode dizer, vamos mencionar aí Gabriel, né? Vamos mencionar aí Miguel, por mais poderosos que sejam, não podem dizer, sou filho de Deus. Agora nós, irmãos, com toda a nossa limitação, né, da carne, física, né, a gente é nada, é pó perto da realidade espiritual, falando inclusive de poder, mas são esses que Deus escolheu para chamá-los de filhos. E por esses amados filhos, ele se entregou lá na cruz. Por esses amados filhos, ele tem trabalhado incansavelmente para edificar a si mesmo nesses filhos. Somos nós. Agora, a Bíblia, a palavra, a revelação da palavra, não traz apenas este norte de filiação. Ele fala também de um outro elemento muito importante, que é serviço. Nós somos filhos de Deus, mas somos servos de Deus também. Então, irmãos, quando nós entendemos bem, compreendemos bem a realidade da filiação, isso é maravilhoso. Mas, se nós não entendermos a realidade do serviço, de sermos servos, eu vou usar uma palavra forte aqui, mas a Bíblia me autoriza, escravos de Cristo, se nós não entendemos essa outra realidade aqui, a nossa carreira cristã está prejudicada. Imagine que você vai fazer um percurso, né? Uma caminhada ou uma corrida. Você tem duas pernas, né? Imagine que uma perna da filiação e outra perna do serviço. Se a perna da filiação só ela funciona, o que vai acontecer? A sua carreira vai ser atrasada, você vai estar andando, saltitando com uma perna só. Se lá sabe se você vai conseguir chegar no final desse percurso.
saltitando de uma perna só, para onde você vai? Então, as duas pernas, filiação, serviço, vai te levando cada vez mais próximo do Senhor. Tem que ser assim, né? Então, nas cartas pastorais, o cuidado do Espírito em exortar, encorajar também Deus tem o serviço na sua casa. Por isso que ele faz, irmãos, a menção sobre o diaconato. E como nenhum serviço pode ser desordenado, Deus também tem a expressão do governo, do seu encabeçamento na sua casa. É onde as cartas vão falar do presbitério, dos bispos, dos presbíteros. São a expressão do governo. Então o governo, a ordem vem do Senhor, que é o cabeça. E o serviço então flui por meio do seu corpo, que é a igreja. Então esse é o terceiro elemento. Como um quarto elemento que nós podemos colocar, são os cuidados pessoais que Deus traz para nós, para cada um de nós, membros do corpo. Algumas exortações, alguns cuidados pessoais, né, que nós devemos ter. Então estão aí esses elementos. Nós já estudamos esses elementos em 1 Timóteo, estudamos esses elementos em 2 Timóteo, em Tito no domingo passado, e hoje nós vamos encerrar essa última carta pastoral chamada Filemon, tá? Apenas um capítulo. Mas antes, eu tenho que fazer mais uma menção. Cada uma dessas cartas traz um pano de fundo, uma pedra fundamental, algo que você lendo o texto, você consegue perceber. Então, 1 Timóteo fala sobre como devemos proceder na casa de Deus, andar adequadamente na casa de Deus, que é a sua igreja. 2 Timóteo vai falar sobre os sofrimentos que nós devemos padecer pela casa de Deus, pelo seu reino. Tito vai falar sobre a necessidade de ordem na casa de Deus. E aí nós chegamos em Filemon. Filemon, esse nome Filemon, o significado dele no original, no grego, fala de amante ou aquele que ama. E à medida que nós lermos aqui os versículos, vocês vão entender por quê. O local que Filemon habitava provavelmente era na região de Colossos, certo? Já ouviram a carta de Colossenses, né? Então, naquela região chamada Colossos ou Colossos, era a região onde Filemon provavelmente habitava, ao tempo que essa carta foi escrita, direcionada para ele. Um outro elemento importante é que o Filemon, muito provavelmente, irmãos, ele era senhor de escravos. Ele tinha então escravos aos seus serviços. Aí vocês podem estar pensando, nossa, que horror, um cristão ter escravos. A gente só tem que tomar cuidado, porque essa palavra escravo, o conceito que a gente tem, é um conceito aí do tempo do Brasil colônia, né? Da África, onde havia os navios negreiros que traziam os escravos naquela condição terrível, e eles eram açoitados, achibatados aqui, com toda aquela situação degradante mesmo. No tempo que essa carta foi escrita, o Império Romano, as leis romanas tratavam os escravos de maneira diversa. Não era com tamanha brutalidade. O escravo era como um servo dentro da casa. Ele tinha inclusive alguns direitos que eram respeitados. Por exemplo, um escravo podia constituir família, né? Um escravo poderia até juntar dinheiro para comprar a sua liberdade. Então não era, quando aqui é dito que Filemon era senhor de escravos, não é que ele era aquele homem que açoitava, chibatava, tratava em condição degradante aquelas pessoas que estavam debaixo de servidão para ele. Então que fique claro esta informação. E por fim, mais uma última informação que eu vou colocar para os irmãos é que provavelmente essa carta foi escrita entre o ano 60 e 61 depois de Cristo. Então provavelmente era quando Paulo estava na sua primeira prisão. Paulo passou por duas prisões em Roma. A primeira foi a prisão domiciliar, certo?
e a segunda foi a prisão na masmorra em que ele foi decapitado, onde foi sentenciado. Então, quando Paulo escreve a Filemão, muito provavelmente ele estava no seu primeiro encarceramento, quando ele estava preso em uma prisão domiciliar, digamos assim. Então vamos para o texto base aqui. O irmão leia para mim, por gentileza, o versículo 18 e 19. E se ele te causou algum prejuízo, ou se te deve algo, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não te dizer que tu também me deves até a ti mesmo. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nesses dois versos que foram lidos, Paulo está intercedendo por alguém que agora era irmão em Cristo, chamado Onésimo. Veja aí o verso 10, você vai perceber esse nome aí, ó. Solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Onésimo, irmãos, provavelmente ele era um escravo de Filemão que havia fugido. Por isso que Paulo agora vai rogar a Filemão que o perdoasse, que o recebesse de volta, né? E que se algum prejuízo Onésimo tivesse causado a Filemão, que Paulo arcaria com aquele prejuízo. Então, qual que é o texto, o pano de fundo? A pedra fundamental dessa carta: o perdão em meio à família de Deus. Perdão em meio à família de Deus. Não é isso que Paulo está fazendo? Rogando a Filemão que perdoasse Onésimo? Agora vamos então para uma leitura aí mais abrangente. Antes disso, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 12. O irmão que encontrou, pode ler para nós, por gentileza. Mateus 6, 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O que o Senhor está ensinando aí na sua oração? Perdoar. Eu tenho acompanhado os estudos que o Senhor tem usado, nosso irmão Thomas, para fazer. É muito interessante, é um estudo que ele vai fazer essa abordagem sobre o amor ao mundo. Por que que muitos cristãos têm amado o mundo hoje, têm sido aprisionados pelo amor ao mundo? E lá o Espírito Senhor revela que a razão principal disso é porque nós não conhecemos o amor de Deus adequadamente. Então, assim, é uma série de estudos muito preciosos que eu recomendo que os irmãos acompanhem. E lá o Espírito do Senhor começa a fazer uma abordagem da expressão do amor de Cristo por nós lá na cruz, através dos 7 brados da cruz, através dos milagres que se seguiram após a crucificação do nosso Senhor, para que nós possamos ter um pouco de contato e compreender o amor do Senhor, sermos cativados por esse amor. Nós amamos o mundo, repetindo, porque temos dificuldade de compreender o amor do Senhor e o que tudo isso significa por nós. Porque se compreendêssemos, não amaríamos o mundo. Mas por que eu estou fazendo essa abordagem aqui? Porque ele faz lá uma menção muito interessante. Ele diz assim: os céus estão compostos de pessoas que foram perdoadas pelo amor de Cristo. Olha que interessante, irmãos. Todos os cristãos que formam aí os céus, digamos assim, são cidadãos celestiais, são pessoas que foram perdoadas por Cristo. Mas você sabe o que mais que ele avança? Ele vai dizer que não apenas sendo perdoados, mas também perdoadores. Então, irmãos, nós somos perdoados por Cristo e somos habilitados também a perdoar, a sermos perdoadores.
Quando o Senhor está sendo crucificado, escarnecido, qual que é um dos brados dele? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Cuidado, irmão, para você não achar que o Senhor estava falando aquilo para os soldados romanos que estavam pregando lá ele naquela cruz, estavam escarnecendo dele com os judeus lá da época. Quando o Senhor fala isso, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, isso é uma palavra, uma intercessão por todos nós. Por todos nós. Sempre quando nós pecamos, eu acredito fielmente que o Senhor nosso Deus ouve até hoje a voz do seu Filho agonizante naquela cruz dizendo: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Porque nós não temos noção da gravidade do pecado. Então, no meio da igreja de Deus, no meio do povo de Deus, não é natural que não haja perdão em meio à sua família. Porque se é uma coisa que faz parte da natureza celestial, é perdoar. Perdoar. Eu vou citar aqui só mais uma última passagem, que é muito interessante, para que eu e cada um dos irmãos aqui possamos refletir sobre isso. Nos evangelhos o Senhor conta uma parábola dizendo assim, que um homem devia muito e foi levado perante o seu credor, e aquele credor tinha direito de lançar aquele homem atrás das grades, até pela lei era garantido isso, até que ele pagasse a dívida. Só que a dívida, irmãos, calculada nos dias de hoje, daria algo em torno assim, de milhões de dias de trabalho, ou seja, era uma dívida impossível de ser paga. Você vai pagar a dívida trabalhando, daria milhões de dias, então ninguém tem tanto tempo assim de vida trabalhando. Então concluímos que aquele homem tinha uma dívida impagável com aquele credor. Mas ele vai lá e roga por aquele credor, para que aquele credor perdoasse a dívida dele. E o credor abre mão, irmãos, do direito de receber toda aquela dívida, perdoando aquele homem. Aquele homem sai de lá livre, contente, porque ele não ia ter que passar um dia sequer atrás das grades pela dívida dele. E aí, no caminho que ele vai embora, sabe quem ele encontra? Alguém que estava devendo para ele uma dívida pequena, perto do que ele devia. E ele cobra aquela pessoa, e aquela pessoa clama a ele que postergue ou que perdoe a dívida. Sabe o que ele faz? De jeito nenhum. Você vai para trás das grades até você me pagar. Então, essa parábola que o Senhor conta é algo muito importante para a nossa experiência do dia a dia. Nós temos dificuldade de perdoar as pessoas, nós somos apressados em julgar as pessoas. Cuidado, irmãos, porque nós podemos estar agindo segundo esse credor, esse devedor que, uma vez perdoado, não teve capacidade de perdoar aquele que o devia. Por isso o Senhor Jesus insere, quando ele diz assim, Jesus ensina a orar. Olha aí, veja o verso 9. Verso 9 do capítulo 6. Portanto, vós orareis assim. Você compreende que é um mandamento da parte do Senhor? Vós orareis assim. Não faça como alguns segmentos fazem, de ficar repetindo isso daqui, como um mantra, Deus mandou orar assim, são exatamente essas palavras. Não é isso que o Senhor quis dizer. Quando diz vós orareis assim, significa que as orações de vocês, a conversa que vocês vão ter comigo, está fundamentada em alguns princípios essenciais. E um deles é o perdão. Ministrar o perdão. Perdoar nossos cônjuges, perdoar os nossos pais, perdoar os nossos filhos, perdoar os nossos irmãos em Cristo, perdoar os nossos companheiros de trabalho, e assim por diante. Pedro dá uma, digamos assim, experimentada no Senhor. Ele diz assim, até quantas vezes, Senhor, que se deve perdoar? 7 vezes? 7 vezes, irmãos? Se o cara é disciplinado, ele perdoa 7 vezes tranquilamente.
O Senhor vira para ele e fala, não, 70 vezes 7. Acho que isso dá algo em torno de 490. Se você dividir o seu tempo do dia por 490, vai dar 3 minutos. Isso significa que a cada 3 minutos, você deve perdoar a pessoa por aquela ofensa. Se é uma outra ofensa, é mais 3 minutos. Não vai colocar tudo no pacote, tá? A família do Moisés me ofendeu, então vou colocar tudo no pacote. Por isso, a cada 3... Não, é cada ofensa 70 vezes 7 no dia. Por cada ofensa, 490. Como é que o Senhor colocou esse número impossível? Porque para dizer para nós o seguinte, não é uma questão de cartilha, que você tem um número limitado. É ilimitadamente. O perdão é ilimitado, porque eu perdoei vocês ilimitadamente. Irmãos, quando nós pecamos hoje, porque nós temos pecado, quando nós pecamos hoje, você acha que o Senhor abre ali digamos assim, perdões do dia de hoje, aí começa a nos perdoar hoje pelo nosso pecado? Não, irmãos. Ele nos perdoou lá na cruz. Aquele sangue que foi derramado é para perdão de pecados passado, presente e futuro. O sangue do Senhor, como um purificador dos nossos pecados, tem valor eterno. Tanto é que quando a gente vai em Apocalipse, a gente já estudou Apocalipse, lá várias vezes fala do sangue de Cristo. Ora, mas não está no futuro, ele já não fez a obra, já não está no reino. Por que está falando de sangue ainda? Porque o sangue do Senhor tem valor eterno. É como se fosse um sangue fresco ainda na presença de Deus, como se ele tivesse derramado o seu sangue hoje. Para Deus é assim. Embora o seu sacrifício tenha sido feito há mais de 20 séculos atrás. É como se o sangue dele ainda estivesse fresco, o sangue do nosso Senhor. Então, por que não operar isso na casa de Deus? Ministrar esse perdão. Só mais um detalhe, a gente vai avançar. Mas aqui, na oração que nós lemos, capítulo 6, verso 12 de Mateus, o que é dito ali? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Você tem perdoado? Então é com esse perdão que o Senhor vai te perdoar. Você não perdoa, ou você perdoa mais ou menos, como é que vai ser o perdão do Senhor para você? Compreendeu isso? Que o Senhor nos ajude. Eu posso aqui apenas falar, mas a revelação tem que vir da parte do Espírito de Deus, não adianta. Vamos ler os textos de Filemão então? Agora vamos ler os versos 10, 11 e 18. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, gerei de algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Esses versos que a Annelise acabou de ler para nós são muito interessantes, porque o livro é pequenininho, mas eles mostram o trabalho transformador de Deus na vida de Onésimo. Antes ele era inútil, agora, porém, ele é útil. Você percebe? Quando a palavra que fala inútil é muito provavelmente alguém que não tinha nada do Senhor, era um incrédulo, inútil dentro da casa de Deus. Mas agora ele é útil, ou seja, ele foi alcançado e ele foi transformado pela vida de Deus. Aqui nós temos duas lições para nós. Primeira lição, que o Senhor nos mostra o quão importante é nós avançarmos nesse trabalho transformador, para sermos úteis na casa de Deus. Em 2 Timóteo, nós já estudamos isso, mas lá fala que há vasos, numa mesma casa, há vasos para honra e vasos para desonra. E aí o Senhor diz assim, o Espírito de Deus, ele diz assim para nós: se nós nos purificarmos dos nossos erros, seremos para o Senhor vasos úteis na sua casa.
Ou seja, vasos que trazem honra, ornamentação na casa de Deus, né? Aí, irmãs, as irmãs que entendem de ornamentar a casa, né? Um vaso bonito, que as visitas chegam, vai com todo orgulho lá, olha que vaso bonito, que arranjo bonito aqui que você fez, que você adquiriu, e aí o dono da casa fica todo feliz, né? Fica todo feliz. Vasos para honra. Agora existem também vasos para desonra. Então aqui o que nós somos encorajados a sermos, avançarmos nesse trabalho transformador. Há quantos anos... Deixa eu dar uma pausa aqui que eu falo rápido demais e eu não paro de falar. Há quantos anos eu e os irmãos que estamos aqui temos ouvido a palavra de Deus? E aí você pode atestar que a sua vida tem sido transformada? Antes éramos inúteis e agora estamos sendo úteis na casa de Deus? Houve já essa transformação? Você pode dizer hoje, Senhor, pela sua graça, eu sou útil na sua casa. Eu posso ser usado pelo Senhor. Eu sou um vaso para honra. Será que nós podemos dizer isso? Pense aí, eu estou ouvindo a palavra há mais ou menos 20 anos. Eu fui alcançado pelo Senhor há mais ou menos 20 anos. Eu não sei os irmãos há quantos anos. Alguns anos a mais que estão aqui, outros alguns anos a menos. Mas podemos falar isso diante do Senhor? Temos sido transformados como Onésimo foi? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da história de Onésimo é uma coisa que também a gente tem que olhar para ser encorajado. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e fala, meu Deus, mas não vai ser útil nunca essa pessoa? Será que ela não vai acordar nunca? Ah, vou desistir dela. Paulo não desistiu de Onésimo. Assim como nós não devemos desistir daqueles que parecem não apresentar fruto nenhum. A nossa esperança é de que aquele que hoje é um vaso inútil como nós fomos, amanhã se tornará um vaso útil. Você vê que Paulo faz o seguinte registro: eu gerei ele é meu filho. Eu gerei ele entre algemas. Ou seja, Paulo, com toda a dificuldade que ele estava vivenciando, dificuldade pessoal, ele ainda foi utilizado pelo Senhor para gerar Onésimo. Então nunca, irmãos, duvide do poder e da eficácia da graça de Deus. Por pior que a pessoa seja, por mais trabalhosa que ela seja, lembra de Onésimo. Se teve jeito para o Onésimo, tem jeito para ele também, né? Então, se você tem orado, intercedido por uma pessoa ou pessoas, não desanime ao ver que aquela pessoa não reage. Porque o Senhor, pela sua graça operante, pode alcançar assim como alcançou Onésimo. Tá bem? Vamos para uma segunda sessão agora. Quero que os irmãos leiam para mim o verso 5, do 5 ao 7, e depois o verso 20. Estamos cientes do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e a todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. 20? 5 ao 7, depois... Você não leu o 7, né? Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Destacar só essa... Antes de você ler o verso 20, destacar só essa expressão do verso 7 aqui, ó. Tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Agora leia o verso 20, aí eu vou fazer o comentário junto. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, e anima-me o coração em Cristo. Irmãos, o que nós vemos aqui então? Filemon, que é aquele significado que nós falamos, né? Aquele que ama. Ele estava sendo usado pelo Senhor e a fé dele estava produzindo, em meio à casa de Deus, a sua igreja,
é um ânimo no coração dos irmãos. Será que a nossa fé tem animado o coração daqueles que estão em volta de nós? Produzido encorajamento? Então aqui também nós temos que destacar isso. Se destacamos a primeira expressão que utilizamos, o trabalho transformador do Senhor, que nós temos que destacar nessa segunda sessão, se a nossa fé tem servido de estímulo para a caminhada de outros irmãos, ou a nossa fé é uma fé apagada, uma fé que nós nos apropriamos dela e ela não é expressa em meio à igreja. Irmãos, dá tanta tristeza quando nós nos reunimos para expressar o amor do Senhor, para expressar aquilo que Ele tem feito por nós nas nossas reuniões semanais. Um ou dois falam, outro, movido pelo Senhor, lê um texto da palavra, quando todos nós deveríamos, pela nossa fé, estar buscando reanimar o coração do irmão que está do lado ali, ó, sentado do seu lado aí, ó, né? Conversando com esse irmão, buscando saber se ele está tudo bem com ele, né? Mas nós sentamos na cadeira, no começo da reunião, olhamos para frente, acabou a reunião, a gente levanta e vai embora. De repente aquele irmão que está do seu lado, está passando por uma extrema dificuldade, está pensando em desistir da caminhada cristã, voltar para os rudimentos do mundo, ter extremo prejuízo, e você se guardou só para você mesmo. Eu vim, ouvi e vou embora. Um dos princípios da palavra de Deus é repartir o que de graça, o que Paulo fala? De graça nós recebemos, o que de graça recebestes, de graça dai. A palavra de Deus diz isso, né? Crie, por isso é que falei. Então, os textos bíblicos mostram que aquilo que nós temos recebido não é só para nós. A gente apropria para nós, para ser uma realidade para nós, mas também para nós repartirmos. E nós não repartimos. E aqui, por meio de Filemão, a gente vê essa realidade na casa de Deus. Isso é algo que deveria ser natural na casa de Deus. Por meio da sua fé, o coração dos irmãos tem sido reanimados. E aí o que no verso 20 é dito? Filemão, meu irmão, pratica esse benefício para mim, reanima o meu coração, você recebendo de volta Onésimo, você perdoando ele, isso será para mim também um alívio para o meu coração, é que Paulo está dizendo. Então as nossas atitudes dentro da palavra de Deus trazem o que? Refrigério, conforto para os nossos irmãos de caminhada. Precisamos considerar isso, diante do Senhor. E vamos terminar agora verso 8 e verso 19. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Eu sei que ficou meio quebrado o contexto, mas os irmãos podem ler em casa. Paulo vem, a partir do verso 8 aqui, dizendo assim: irmão, eu quero te pedir uma coisa, falando para Filemão. E eu tenho autoridade para ordenar que você faça isso, mas eu preferi não usar essa autoridade de ordenar, mas compartilhar com você algo que está no meu coração, e esperando que deliberadamente você possa caminhar comigo nessa questão. Qual que é a questão? Os irmãos estão prestando atenção, é perdoar o Onésimo e receber o Onésimo de volta na casa dele. Aí no verso 19, que a nossa irmã Jaqueline leu, diz assim: eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Então aqui nós podemos ver por esses dois versos que existe na casa de Deus, como nós temos falado, o governo e a autoridade. Mas esse governo e autoridade podem ser exercidos e devem em amor, né? Compartilhando, irmão, faça isso. Embora eu possa cobrar que você faça isso, embora eu possa ordenar, eu não quero que seja assim. Eu quero que você entenda da parte do Senhor a necessidade de caminhar por esse caminho.
Então, um último item importante na casa de Deus, que nós extraímos aqui da leitura de Filemon, é que a autoridade e o governo na casa de Deus devem ser exercidos em amor, para a preservação do vínculo da paz. Paulo estava usando a sua autoridade, irmãos, para reaproximar dois irmãos, Onésimo e Filemon. Onésimo causou prejuízo a Filemon, mas deveria haver um perdão, usando a sua autoridade para isso. Então, para terminar, no governo da casa de Deus, esta autoridade é utilizada para a manutenção do vínculo da paz em Cristo Jesus, entre seus filhos. Tá? Tem mais coisa aqui. Nós temos 8 minutos. Eu vou abordar com os irmãos, tá? Verso 18 e 19. De novo, eu sei que nós não estamos lendo bastante ele. E se ele te causou algum prejuízo, ou se te deve algo, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não te dizer que tu também me deves até a ti mesmo. Então, sob um outro aspecto, esses dois versos são muito importantes para mostrar para nós, irmãos, que quando nós entendemos da parte do Senhor a necessidade de manter o vínculo da paz entre os filhos de Deus, muitas vezes a gente tem que pagar o preço. Perder alguma coisa, abrir mão de alguma coisa. Não é verdade? Ah, o irmão me deu prejuízo. Não, mas não tem problema. Se eu cobrar esse prejuízo que ele me deu, eu vou trazer dissensão. Eu vou trazer separação entre mim e ele. Então, Senhor, eu fico com esse prejuízo. Não é isso que Paulo está dizendo, irmão? Se ele te deve alguma coisa, eu pago, não tem problema. Mas para que vocês se reaproximem, eu suporto essa perda. Então, manter o vínculo da paz na casa de Deus, que é algo extremamente importante, significa pagar um preço, tá? Ser injustiçado. De repente, irmão, é você que está com a razão. Sou eu que estou com a razão. Mas naquela situação específica, o Senhor diz, abre mão da sua razão. Porque eu abri mão de tanta coisa para que você fosse recebido em mim, então você também pode abrir mão da sua justiça, da sua razão também, para que o vínculo seja preservado. E, irmãos, não vai faltar. O Senhor, quando a gente perde aqui, não estou falando aqui uma teologia de prosperidade, tá? Mas aquilo que a gente suporta de perda pelo reino de Deus, Cristo vem e se interpõe, Ele fundamenta, Ele dá forças para a gente suportar aquela perda por causa do reino de Deus. Eu vou citar só um exemplo. Ana, mãe de Samuel. Ana perdeu o seu filho por causa do reino, não foi? Ela sempre desejou ter um filho, sempre, ela chorava, aquele desespero. O Senhor deu. O que ela fez com o filho? O Senhor me deu, mas não é meu, Senhor, é teu, está aqui, ó. E aí vocês viram como Deus pôde usar. Ela não suportou uma perda, mas Deus não deu suporte para ela? Deu suporte para ela, para que a obra de Deus fosse levada adiante, a casa de Deus fosse edificada, né? E por fim, verso 19 de novo, eu vou ficar batendo nesses dois versos, leia de novo para mim o 19. Eu, Paulo, de próprio punho, vou escrever, pagarei, para não ter a alegar que eu também, tu me deves até a mim mesmo. Então é dito aí, né? Paulo falando para Filemon: eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Porque, muito provavelmente, Filemon nasceu de novo, foi regenerado, porque o Senhor usou Paulo para levar a palavra até ele. Então, por isso que Paulo fala, tu te deves a mim, tu me deves a ti mesmo, né? Por essa questão espiritual. Então, na casa de Deus, há sempre, irmãos, uma profunda gratidão ao Senhor por aquelas pessoas que foram usadas pelo Senhor para que a palavra chegasse até você. Você não nasceu de novo sozinho, não, nem eu. Deus usou pessoas, irmãos, para levar a palavra para você,
para pastorear o seu coração, para interceder por você. Então nunca se esqueça disso. E nós devemos tratar essas pessoas de uma maneira honrosa. Se erraram, se não erraram, se algum dia da trajetória deles tropeçaram, são homens e mulheres como nós, falhos como nós. Mas nós nunca podemos esquecer deles, porque somos devedores a eles, tá? Assim como Filemon era devedor a Paulo. Amém? Amém. Então encerramos aqui essa exposição e eu quero, como tenho feito nas outras cartas, ler a mensagem de Filemon, que o Senhor me trouxe por todos esses textos que nós lemos. Sempre devemos agradecer a Deus por lembrar dos nossos irmãos em oração. Somos encorajados pelo Senhor a ser exemplo de fé e expressar o amor de Deus em meio à sua família, de sorte que o coração dos santos possa ser reanimado por nosso intermédio. A bondade praticada, seja com os irmãos, sejam com aqueles que ainda não conhecem o Senhor, deve ser de livre vontade e não como que por obrigação. Então que o Senhor nos ajude a considerarmos esta palavra. Amém?